Quando percebeu que seu ministério começava a atrair multidões imensas, Jesus subiu a uma montanha. Solicitou aos que estavam aprendendo com ele que o acompanhassem. Quando chegaram a um lugar bem tranquilo, ele se assentou e começou a ensinar aos seus companheiros de caminhada. Abençoados são vocês, que nada mais têm para oferecer. Quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do seu governo. Abençoados são vocês, que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo. Abençoados são vocês, que se contentam com o que são, nem mais nem menos. Assim, vocês se verão como os orgulhosos donos de tudo que não pode ser comprado. Abençoados são vocês, que sentem fome de Deus. Ele é comida e bebida, é alimento incomparável. Abençoados são vocês, que se preocupam com o bem-estar dos outros. Na hora em que precisarem de ajuda, também receberão cuidado. Abençoados são vocês, que puseram em ordem seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Abençoados são vocês, que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Abençoados são vocês, cujo compromisso com Deus atrai perseguição. A perseguição os fará avançar cada vez mais no reino de Deus. E isso não é tudo. Considerem-se abençoados sempre que forem agredidos, expulsos ou caluniados para me desacreditar. Isso significa que a verdade está perto de vocês o suficiente para os consolar. Consolo que os outros não têm. Alegrem-se quando isso acontecer. Comemorem, porque ainda que eles não gostem disso, eu gosto. E os céus aplaudem, pois sabem que vocês estão em boa companhia. Meus profetas e minhas testemunhas sempre enfrentaram essa mesma dificuldade. Que bom que você está aqui, que bom que podemos nos encontrar mais uma vez para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Eu quero aqui de maneira resumida falar um pouco sobre aquilo que temos estudado às quartas-feiras de maneira presencial. Temos estudado sobre as bem-aventuranças. Elas fazem parte do Sermão do Monte, que é considerado o manifesto de Jesus, como se ele estivesse dizendo àquela multidão que o ouvia: olha, se alguém quer vir após mim, quer me seguir, precisa desenvolver estas características, precisa ter em si estas transformações. Lembrando que bem-aventurados ou bem-aventurança é uma palavra que traduzida do grego que significa que feliz que é. E isso quer dizer a respeito do que Deus pensa a nosso respeito. Essa palavra não está dizendo assim, desejando a felicidade a nós, mas é uma afirmação divina, a afirmação do próprio Cristo a respeito de nós, a respeito dos seus discípulos, daqueles que o seguem. E Jesus começa falando a respeito daqueles que são pobres de espírito, dizendo: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando Jesus falava do pobre, ele falava de um pobre que era miserável. Ele precisava todos os dias depender de que alguém lhe tivesse misericórdia dele, tivesse compaixão e o suprisse das coisas mais básicas para a sua sobrevivência. De tal maneira que ele precisava a todo dia depender de que Deus movesse o coração. A sua oração diante de Deus é que, olha, move o coração de alguém para suprir a minha necessidade, Deus. E por isso essa nuance desse pobre miserável, literalmente, passa para aquele que depende de Deus, que sabe que precisa pedir coisas a Deus, depender de Deus. O pobre, então, para Jesus é aquele que está falido espiritualmente.
É nesse coração que reconhece a sua falência, que nada tem a oferecer a Deus, que o reino de Deus é instalado, que o reinado de Deus se estabelece. Por isso Jesus diz que feliz que é aquele que reconhece a sua falência espiritual, porque é nesse coração que Deus vai instalar o seu reinado, que Deus vai poder se manifestar de maneira especial. Logo em seguida, Jesus fala sobre aqueles que choram. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Se o pobre de espírito reconhece, ele confessa que é pecador, aquele que chora lamenta o seu pecado. Ele não apenas reconhece, mas ele se entristece. Ele não apenas confessa, mas ele está em contrição diante de Deus por causa do seu pecado. É aquele grito que o apóstolo Paulo dá quando ele, lá em Romanos, falando exatamente sobre a salvação, diz, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. E aí ele diz, que miserável homem que eu sou! Quem me livrará deste corpo mortal, deste corpo, desta morte? Aí ele fala, graças a Deus por Cristo Jesus. Porque aqueles que choram, aqueles que lamentam a sua condição pecadora e os seus pecados, eles serão consolados pela graça de Deus. Jesus está falando desse discípulo que reconhece o seu pecado e que lamenta, que não fica parado nele, mas vai a Deus em contrição, em tristeza, em lamento, e alcança então de Deus a graça, o conforto, o consolo que vem da sua graça. Jesus continua dizendo, bem-aventurados os humildes ou os mansos, pois eles receberão a terra por herança, em algumas versões eles herdarão a terra. É interessante que o manso, a mansidão não é algo que nasce com a gente, alguns são mansos e outros não. A mansidão é algo que se desenvolve na caminhada com Deus, na experiência com Deus, porque os humildes, os mansos, são aqueles que reconhecem a sua falência espiritual, lamentam diante de Deus e sabem quem são. Como diz o apóstolo Paulo, que miserável homem que eu sou. Ninguém precisa me dizer isso. Paulo sabe quem ele é, sabe o que acontece com o seu coração. E é diante de Deus, então, ele confia em Deus. Ele descansa em Deus. E é interessante que ele não precisa pegar as coisas com as suas próprias mãos e fazer com que tudo aconteça do seu jeito. Ele pode descansar humildemente, mansamente em Deus. E sabe o que acontece com quem descansa em Deus? No fim das contas, ele sairá vencedor. No fim das contas, todas as coisas que podem ter tentado tirar dele pertencem a ele. Você se lembra do apóstolo Pedro perguntando para Jesus, Jesus, nós largamos tudo para te seguir, que ganhamos com isso, né? E Jesus diz, olha, vocês vão ganhar em casas, amigos, mãe, pai, filhos, irmãos, 100 vezes mais nesta vida e na eternidade, a vida eterna. Ora, Jesus está dizendo que quando descansamos e nos tornamos mansos, não precisamos brigar, lutar, tomar as coisas, as rédeas das coisas nas nossas mãos, descansamos em Deus, Deus sempre fará com que todas as coisas nos pertençam, cheguem a nós. No final das contas, sairemos sempre ganhando, seremos herdeiros desta terra, viveremos nesta terra dessa maneira. E ele continua, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Fome e sede de justiça, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito coletivo. Aqueles que vão a Deus dessa maneira em busca de encontrar justiça. Você se lembra do apóstolo Paulo, quero voltar àquele texto de Filipenses, quando ele diz que ele poderia confiar na carne, no seu currículo todo especial. Ele diz então que eu considerei todas estas coisas que seriam importantes como perda, como esterco, para ser encontrado na justiça que há em Cristo Jesus. Que coisa tremenda! Não mais a minha justiça, não mais o meu currículo, não mais o meu pedigree, mas agora sim a justiça que há em Cristo Jesus. E esta justiça aprendemos com o próprio Pai. O Pai realizou essa justiça para nós e nós então defendemos essa justiça e queremos que essa justiça alcance outras pessoas, alcance a sociedade no qual vivemos. É por isso que serão satisfeitos, porque a justiça de Deus sempre prevalece. Deus é um Deus justo. Lembra-se de Abraão,
quando Deus anunciou que deveria trazer juízo sobre Sodoma e Gomorra, ele vai conversar com o juiz de toda a terra. Não fará justiça o juiz de toda a terra? É assim que Deus em Cristo realiza a sua justiça, satisfaz a sua justiça, derrama essa justiça sobre nós e nós então espalhamos pelo mundo essa mesma justiça. Temos fome e sede de justiça porque sabemos que somos falidos espiritualmente, sabemos que dependemos da graça de Deus, sabemos que os planos e os propósitos de Deus são melhores. Então eu quero sempre esta justiça que vem de Deus. E eu quero espalhar esta justiça por todo o mundo porque sou filho de Deus. E é interessante então que nessas primeiras 4 bem-aventuranças, Jesus está falando desse relacionamento que começa em Deus, que está em Deus, nós e Deus. Eu preciso reconhecer o meu pecado, eu preciso depender da graça de Deus, eu preciso depender dos planos de Deus, eu preciso confiar na justiça de Deus. Mas na segunda parte das bem-aventuranças, Jesus começa a falar sobre os nossos relacionamentos com o outro, com o nosso próximo, os nossos relacionamentos interpessoais. E o primeiro que ele fala é sobre como é feliz aquele que é misericordioso, porque ele obterá ou alcançará a misericórdia. E o nosso exemplo de misericórdia é o próprio Deus. Misericórdia significa miséria e cardia, a junção dessas duas palavras. Isso significa que a miséria do outro doeu no nosso coração. Isso é misericórdia, quando a miséria do outro dói no nosso coração. E o nosso Deus fez exatamente isso por nós. A miséria da humanidade, a condição da humanidade doeu no coração de Deus e o que ele fez? Enviou o seu próprio Filho para que morresse no nosso lugar, para que tomasse sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E é assim que nós somos chamados de misericordiosos. Bem, que feliz que é o misericordioso, aquele e que a desgraça alheia dói em seu coração e ele faz alguma coisa em relação ao outro. Ser misericordioso não é apenas ter dó do outro. Ah, coitadinho, ele está passando por um momento difícil. Ou como aquele homem que é criticado por Tiago em sua carta, quando ele diz, olha, você não pode encontrar uma pessoa que está passando fome e dizer simplesmente vai com Deus. Você precisa fazer alguma coisa, porque senão a fé sem obras é morta. Jesus está falando disso, dos misericordiosos que são movidos em direção ao outro, em direção à desgraça do outro para aliviar-lhe a dor. Meus irmãos, esse que é misericordioso alcançará misericórdia, tanto da parte de Deus, como daqueles aos quais ele abençoou quando estendeu sua mão, quando repartiu seu pão, quando ajudou, como fez o samaritano, que maior exemplo temos ali na história de Jesus, contando sobre este homem que, vendo aquele homem caído na beira da estrada, parou os seus afazeres, a sua agenda, usou dos seus recursos para abençoar o outro. Que feliz que é o misericordioso, porque um dia, quando ele tiver necessidade, a misericórdia de Deus vai alcançá-lo e a misericórdia daqueles aos quais ele abençoou também lhe alcançará. Ele fala ainda, Jesus falando que bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Ora, Deus não é um Deus que habita com o orgulhoso, é preciso ser humilde de espírito, humilde de coração, é preciso ser puro de coração, porque o nosso Deus não habita com o orgulhoso, o nosso Deus não habita com o pecado, não coaduna com o pecado. Mais de uma vez a Bíblia fala a respeito de orações que não são respondidas por causa do pecado que está acalentado, guardado, gestado no coração. Mais de uma vez a Bíblia fala sobre a mão do Senhor impedida de agir por causa dos pecados do povo. E nós estamos falando aqui de pureza de coração, aqueles que conseguem alinhar o seu coração ao coração de Deus, perceber que os valores de Deus são os valores que devem ser cultivados em nosso coração, que a pureza de Deus é a pureza que deve dominar o nosso coração também. É nesse coração puro que busca alinhar-se com Deus
que enxerga o próprio Deus. Quanto mais pecados temos, mais difícil fica de enxergar Deus agindo, mais difícil fica confiar que Deus está fazendo coisas que o nosso olhar ainda não consegue compreender nem perceber. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O apóstolo Pedro também diz, olha, sem santidade ninguém verá o Senhor. Então é preciso cultivar essa pureza de coração, nessa caminhada não somente com o nosso Deus, mas também com as pessoas, nos nossos relacionamentos. Poderemos enxergar Deus agindo através de nós e na vida do outro. Podemos enxergar o outro como Deus o vê, com um olhar de misericórdia, com o olhar de alguém que precisa reconhecer a sua falência espiritual, como alguém necessitado, carente da graça de Deus. É assim que Deus está falando que os nossos relacionamentos devem caminhar. Ele ainda fala sobre os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ora, que coisa tremenda! O próprio Jesus aqui no Sermão do Monte, um pouquinho mais para frente, vai falar, olha, vocês ouviram que foi dito, você vai amar os seus irmãos e vai odiar os seus inimigos. Eu, porém, vos digo que você ore pelos aqueles que vos perseguem, você ajude estas pessoas, porque só assim você será filho do Pai Celeste. Você precisa aprender a amar outras pessoas. Eu quero lembrar a você daquilo que Jesus vem falando e que o próprio Deus é o símbolo ou é o exemplo que nós temos de ser pacificador. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, ele diz que o próprio Deus fez de ambos os povos, dos judeus e dos gentios, um só povo. Ele mesmo executou a paz entre eles e os transformou todos num único povo, adotando todos na sua família. Agora somos irmãos todos, porque o próprio Deus em Cristo realizou a paz entre os povos. O nosso Deus é um Deus pacificador. Você vai se lembrar de Jesus dizendo assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A minha paz não é como o mundo a dá. Jesus está dizendo assim, deixo-vos a paz entre Deus e o ser humano. O apóstolo Paulo diz que todos nós éramos inimigos de Deus no nosso entendimento, quando não o buscávamos, quando ainda não entendíamos. Mas Jesus, com o seu sacrifício, faz a paz entre Deus e o homem. Mas ele diz também, deixo-vos a minha paz, aquela paz que dominou o coração de Jesus quando ele foi para o monte orar com seus discípulos, Pedro, Tiago e João, porque a sua alma estava angustiada até a morte. E ele encontrou paz quando derramou seu coração diante de Deus e disse assim, seja feita a sua vontade. Você se lembra que Jesus se levantou desta oração, chamou os seus discípulos e caminhou resoluto em direção à cruz. Um pouco mais à frente, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, quando nós vamos a Deus em oração, pela oração e súplica e com ações de graças, levando toda a nossa ansiedade diante dele, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente. Uma paz que excede o entendimento. Os pacificadores, por conta do seu Pai, são considerados seus filhos. Eles se parecem com Deus. Os pacificadores são sinceros porque buscam a paz nos seus relacionamentos, a paz que alcançaram em Cristo Jesus e a paz que eles espalham pelo mundo. Que coisa tremenda, não é? Jesus ainda continua dizendo assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês se lembram que eu disse que a bem-aventurança é uma palavra vinda do grego que quer dizer que feliz que é. E que isso é o olhar de Deus, o olhar do Cristo sobre aqueles que o seguem. Não é um desejo, mas é uma afirmação de Deus a respeito daqueles que o seguem. Isso tem a ver com o nosso relacionamento com Deus e com o relacionamento que buscamos cultivar com as pessoas. No entanto, isso não garante uma vida tranquila. Aliás, a injustiça, ela vem exatamente porque
não recebemos a retribuição na mesma forma, na mesma medida. Então isso significa que você pode buscar a paz e falhar. Você quer andar em paz e há pessoas, alguém que não quer caminhar em paz. Você pode usar de misericórdia com alguém e essa pessoa pode ser ingrata com você. Você pode procurar andar em pureza nos seus relacionamentos, em sinceridade e ter alguém que vai traí-lo. Jesus está dizendo que pode ser que por andar com Ele, poderemos ser perseguidos, insultados e caluniados. Lembre-se que Jesus não está falando aqui sobre os problemas que nós mesmos causamos a nós. Quando somos perseguidos porque fazemos coisas erradas, somos insultados de alguma maneira porque cometemos algum problema, criamos algum problema. Ele está falando das pessoas que são perseguidas por sua causa. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa fizerem isso. Quando cultivamos estes valores do reino, este caráter do discípulo de Jesus, pode ser que incomode muitas pessoas que gostariam que nós não tivéssemos fome e sede de justiça, que gostariam de manter um ambiente bélico enquanto nós estamos promovendo a paz. E tudo isso porque fazemos isso em nome de Jesus. Que coisa tremenda! Somos discípulos de Jesus, nos parecemos com o nosso Pai, somos chamados de seus filhos, conseguimos enxergar Deus para além daquilo que as pessoas conseguem ver, porque estamos em comunhão com Ele, buscando pureza de coração. Sabemos que estamos falidos espiritualmente, mas buscamos a sua graça que nos alcança e nos envolve e nos permite continuar caminhando. Veja que Jesus nos diz que nós somos felizes e que diante da perseguição, por andarmos com Jesus, por sermos discípulos de Jesus, temos a opção de sermos alegres e nos regozijarmos. Primeiro porque estamos sendo perseguidos por causa do nosso Mestre, aquele Deus que ousou vir ao mundo para ser um de nós, que ousou morrer no nosso lugar. Por causa dele, estou disposto a ser perseguido. Eu estou alegre porque estou sofrendo, porque me identifico com Jesus. Eu estou alegre porque há uma recompensa nos céus para aqueles que são fiéis, para aqueles que caminham com Jesus. E esta é a promessa que Jesus faz aqui. E eu sou feliz, eu posso me alegrar, porque eu estou vindo Isso demonstra o meu pedigree, isso demonstra a minha linhagem. Os profetas de Deus que viveram antes de nós sofreram perseguições. E se nós somos íntimos de Deus, se nós somos discípulos de Jesus, se nós somos filhos de Deus, é muito provável que sejamos perseguidos por queremos ter um caráter de Cristo em nós, um caráter de discípulo de Jesus. Se não há perseguição, aí é que fica mais perigoso, talvez, a gente achar assim, a gente está vivendo de um jeito que não incomoda ninguém. Jesus era aquele que incomodava profundamente. O seu sermão do monte é revolucionário. Quem é feliz sendo pobre? Quem é feliz chorando? Quem é feliz sentindo a dor de ver a miséria do outro? Mas Jesus diz, olha, a minha lógica é diferente da lógica do mundo. Os valores que são cultivados no reino são valores que estão para além do entendimento humano. Mas alegrem-se se vocês forem incompreendidos pelo mundo. Vocês estão sendo perseguidos por minha causa. Há uma recompensa para vocês e isto é a marca de que vocês são discípulos verdadeiros de Cristo Jesus. Como é tremendo começar a estudar a palavra de Jesus, a palavra de Deus, especialmente o Sermão do Monte. Como eu disse, eu queria fazer um resumão muito claro, muito breve daquilo tudo que nós temos estudado. E eu queria convidar você a se debruçar, a ter fome e sede da palavra de Deus, a pesquisar mais, a compreender mais, a se identificar mais com estas palavras de Jesus para ser identificado como seu discípulo. Queria te convidar então a orar nesta hora, pedindo exatamente isso a Deus. Senhor, concede-me que eu compreenda todas estas coisas e mais, que estas características sejam encontradas em mim,
para que eu seja identificado contigo, para que eu seja chamado de filho de Deus, para que eu seja identificado como discípulo de Jesus, para que através de mim as pessoas enxerguem o Senhor. Vamos orar? Deus querido, nós louvamos o teu nome, porque apesar das nossas falhas, das nossas limitações, a tua graça nos alcança e nos transforma. Ela nos recebe como somos, pecadores, falidos espiritualmente, sem forças, ó Deus, para sair de onde estamos. Mas a tua graça nos alcança e a tua graça opera em nós e nos transforma, ó Deus, de tal maneira que somos até chamados de filhos de Deus. Ó Deus querido, permite que o nosso coração seja abrasado, seja movido, ó Deus, por conta da tua palavra. Faz isso, ó Deus, em nós, para a honra e glória do teu nome, para que as pessoas possam entender a direção, o caminho que é Jesus Cristo. Nós oramos gratos por tudo que o Senhor já tem feito e vai fazer, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, que você continue lendo este texto, Mateus capítulo 5, 6 e 7, esses 3 capítulos falam do Sermão do Monte. Medite neles, alimente-se deles. Deus vai trazer grande bênção sobre a sua vida. Até o nosso próximo encontro, então. Deus te abençoe rica e abundantemente.